Que hoje você está aqui com a gente, celebrando ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 17. Graças a Deus pela bondade do Senhor. Eu quero falar hoje sobre vale a pena confiar no Senhor. Amém? Nós temos aprendido a confiar no Senhor todos os dias. Nessa pandemia, nós temos visto tantos milagres extraordinários, assim, na vida dos nossos irmãos. Temos visto uma provisão tão abundante sendo liberada em situações e circunstâncias tão inesperadas. Nós queremos louvar a Deus por isso. E eu quero te encorajar nessa noite com essa palavra de que vale a pena, sim. Alguns ainda na caminhada têm lutas e pensam, eu acho que não vale a pena servir a Deus, porque eu estou passando tanta luta, tanto problema, mas eu quero dizer para você que vale a pena confiar no Senhor. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias, no Antigo Testamento, lá no capítulo 17, verso de número 7, a Bíblia diz assim: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque esse homem é como uma árvore plantada junto às águas. Esse homem estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão ele não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que é vida, Tua palavra que é alimento, que é semente, Tua palavra que é provisão para o nosso coração. Nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Reconhecemos a nossa limitação, na nossa humanidade, para compreender a Tua palavra, mas nós pedimos que o Teu Espírito nessa hora abra o nosso entendimento, assim como Tu fizestes com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Tu abriste os entendimentos deles para que eles compreendessem as Escrituras e queimava o coração deles enquanto o Senhor lhes expunha as Escrituras. Que seja assim nessa noite, entendimentos abertos, olhos do entendimento completamente abertos nessa hora, para a compreensão da Tua palavra, Senhor, edificação, consolo, encorajamento, que o Senhor ministre sobre nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Querido, eu quero dizer para você que quando Jeremias traz essa palavra profética, o povo de Israel estava vivendo um tempo muito difícil. E o próprio profeta estava vivendo um tempo de grandes dificuldades. Em outra versão, a palavra do Senhor diz em outro texto, que Jeremias ficou tão cansado daquela batalha com as pessoas, com as lutas. E Deus chega para ele e fala: Jeremias, se você se cansa correndo com homens, o que vai acontecer quando você começar a correr com cavalos, Jeremias? Deus estava dizendo para ele, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas eu estou do seu lado. Irmãos, eu quero dizer para você que nós vivemos tempos difíceis no Brasil, no mundo, muitas vezes na família, nas finanças, mas nós servimos a um Deus que está conosco. E a palavra do Senhor diz que o profeta compara o homem que confia no Senhor a uma árvore. Então, nessa hora eu quero que você visualize comigo uma árvore. Irmãos, nós podemos escolher muitos lugares para plantar uma árvore. Alguém já plantou uma árvore aqui? Já plantou uma árvore? Gente do céu, é sério? Então, qual o lugar que a gente escolhe para plantar uma árvore? Um lugar bem seco? É, pastora Rosângela, um lugar bem seco? Não. A gente vai escolher num solo mais úmido, um solo que possa receber nutrientes. E a Bíblia diz que o homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore. Irmãos, mas não é qualquer árvore. Olha o que o texto diz. É uma árvore plantada, verso de número 8, plantada junto às águas. Eu quero falar com você nessa noite sobre algumas fases que o homem que confia no Senhor, ele vai enfrentar. A primeira fase é a fase das águas. Diga comigo, fase das águas. Qual que é a fase das águas? A fase das águas é aquela fase em que nós lançamos raízes profundas. Porque quando nós estamos perto de um ribeiro, perto de uma corrente de águas, eu não sei você, mas a gente percebe, quem já plantou, que as raízes vão se aprofundando. Em busca de quê? Em busca de água.
Quanto mais profunda a raiz estiver, mais água ela vai receber. Irmãos, tem uma fase na vida daquele que confia em Deus que é assim. Ele vai começar a buscar as águas de Deus. A palavra do Senhor diz que a Bíblia, a palavra dele é como uma água, porque a água é aquela que nos lava, é o lavar regenerador da palavra. Tem fase na vida do cristão, daquele que confia no Senhor, que ele vai buscar aprofundar-se em Deus. E a palavra dele vai lavando a nossa vida, vai limpando o nosso coração, vai trabalhando nas nossas motivações, nas nossas emoções, nos nossos próprios pensamentos, porque a árvore, quanto mais profunda e quanto mais raiz ela tiver, mais firme é a árvore. Quanto mais eu e você nos aprofundarmos para buscar as águas de Deus, mais firme nós vamos ficar. E tem uma outra conexão com a água, porque a Bíblia diz metaforicamente que o Espírito Santo é também como água. É a água de Deus que vem sobre nós. Aquela ação do Espírito que nos leva, que nos conduz. Ezequiel vai dizer lá no capítulo 44 que ele viu um rio de águas profundas, mas que alguém entrou no rio e quis molhar apenas o tornozelo. E ficou ali só com seus artelhos, o seu tornozelo nas águas. Irmãos, molhar o tornozelo na água é bom. Quem já foi aqui no rio? E na cachoeira? E na praia? Não é? Oh, glória. Aí você chega lá na praia, e aí você está com aquele calorão, porque onde tem praia tem calor. E aí você põe o tornozelo assim na água, dá um alívio. Já viu criança na beira do mar? Ele fica parado assim, a onda vai, a onda vem, vai fazendo buraco no pé, até enterrar o pé, né? Irmãos, dá um alívio. Mas quem lava só o tornozelo na água, ainda tem todo controle. E Ezequiel vai falando lá no capítulo 44 que ele viu aquele homem molhando o tornozelo na água, mas depois ele entrou mais um pouco na água, e diz a Bíblia que ele molhou o quê? Até os seus joelhos. É bom também, é refrescante, a gente fica ali, mas a gente ainda está sob controle, com controle da situação. Mas diz a Bíblia que aquele homem entrou nas águas mais profundas e elas deram no seu lombo. E ele achou gostoso, mas ele ainda estava com o controle. Mas de repente, Ezequiel diz que ele entrou mais profundo naquele rio, e a Bíblia diz que era um rio caudaloso, um rio muito intenso em águas, e ele começou a nadar no rio. Irmãos, aí já perdeu o controle. Já perdeu o controle. O Espírito Santo na Bíblia é como água. E essa água que Ele quer derramar e liberar sobre nós, essa chuva de liberação de poder e vida, não nos permitirá mais termos o controle das coisas. Irmãos, ou coisa desconfortável é perder o controle. Nós somos pessoas de uma geração que deseja ter o controle de tudo. Porque isso nos deixa numa zona de conforto, é segurança para nós. Mas eu quero dizer para você, querido, que por mais paradoxal que seja, andar com Jesus e conhecer a quem Ele é muitas vezes perder o controle. É não saber para onde a gente está indo, o que está acontecendo, o que vai ser de amanhã, como que nós vamos lidar com as circunstâncias da vida, e se faltar o recurso, se a gente não tiver como prover amanhã, e o que é que nós vamos fazer? E a gente vai fazer o quê? Vai fazer o que Jeremias disse. Nós vamos depositar a nossa confiança no Senhor. E nós vamos ser como uma árvore que vai aprofundar raízes e vai procurar as águas e vai se manter firme e vai ser nutrido e vai ser alimentado e vai estar preparado para qualquer situação que vier pela frente. Eu quero te encorajar, meu irmão, a em tempos de dificuldade, aprofunde as suas raízes. Porque quanto mais firme você estiver, mais difíceis vão ser as lutas derrubarem a sua casa. E a Bíblia diz, olha o que o profeta continua dizendo em Jeremias, versículo 8. Ele diz assim, que é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que estende as suas raízes. Essa é a primeira fase das águas, crescimento. E é interessante, né, porque raiz não cresce, em geral, para cima. Em geral, ela cresce para baixo, sabe? Deus falava no meu coração, quando a gente aprofunda em Deus, a gente cresce de forma humilde. A gente, às vezes,
vai descer para poder receber de Deus. Então, não tenha medo dos desafios. Às vezes, o Senhor vai nos levar a situações que a gente vai ter que descer. Lembra Jeremias capítulo 18, quando Deus fala para o profeta, Jeremias, desce para a casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Irmãos, ser humilhado lá fora é algo muito ruim. Eu ouvia uma jovem conversando comigo, e eu falava com ela, olha, mas você tem que perdoar. E ela dizia assim, não, isso é humilhação demais. Eu não tenho que fazer isso. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia vai dizer lá em Pedro, em 1 Pedro, no Novo Testamento, que se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele, ao seu tempo, vai nos exaltar. Irmãos, o Evangelho do Reino é todo ao contrário. Tem um livro que chama O Evangelho de Ponta Cabeça. Não sei se você já leu esse livro, é um livro, O Reino de Ponta Cabeça. É um livro muito interessante, porque no Evangelho é tudo ao contrário. Olha só, Jesus chega para os discípulos e diz, de graça recebeste, de graça dai. No mundo é assim, a gente não dá nada de graça, a gente tem que cobrar, mas no Evangelho a gente dá. Não é? Jesus disse assim, olha, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Lá fora é assim, se o teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome. Mas no reino não é assim. É tudo ao contrário. Então lá fora, para ser grande, para ser reconhecido, a gente precisa fazer uma carreira. A gente precisa ter um status, ter uma profissão que dignifica a nossa vida. Irmãos, você tem que fazer tudo isso. Mas no reino, quando você se assenta aqui, somos todos iguais. Isso é muito tremendo, sabe? O único lugar que o promotor de justiça é igual ao médico, que o médico é igual ao educador de educação física, ao professor, é igual ao pedagogo, é igual ao contador, é igual ao engenheiro, é no reino de Deus. No reino, a gente desce para Deus nos exaltar. No reino, a gente não senta aqui porque Deus nos coloca sobre as costas um reconhecimento. Não, é porque Ele é Deus. E nós somos todos irmãos. E aquele que quer confiar no Senhor, ele vai precisar crescer um crescimento contraditório, que desce e não que sobe. A raiz, a profunda, é para debaixo da terra. Sabe, irmãos, eu nunca vi uma raiz debaixo da terra que tem uma câmera instalada nela e a gente vê toda a raiz o dia inteiro. Não, ela fica escondida. Ela fica em lugares escuros e na umidade, exceto algumas árvores cujas raízes, como por exemplo o cajueiro, não sei se você já foi lá em Natal, tem o maior cajueiro do mundo, eles são quilômetros de raízes e elas são todas expostas. Mas tirando isso, a maioria das raízes ela aprofunda para debaixo da terra. Irmãos, a fase das águas vai fazer isso conosco. Muitas vezes vai nos levar para lugares invisíveis aos olhos dos homens, mas completamente visíveis aos olhos de Deus. Aqueles lugares onde nós não temos destaque, onde nós não temos reconhecimento, e como o mundo almeja isso. Irmãos, pessoas matam e morrem por reconhecimento. Pessoas matam e morrem por um tapinha nas costas, por um título. Mas no reino de Deus não é assim, porque nós não vamos levar nada disso para os céus. Nós podemos construir uma carreira linda aqui na terra, irmãos. Eu e você precisamos e devemos estudar, e devemos trabalhar, e devemos ter uma carreira brilhante. Nós temos aqui nesse momento que eu estou vendo pessoas que estão fazendo direito, que estão fazendo enfermagem, pessoas que são formadas em publicidade, pessoas aqui na igreja são engenheiros, que já fizeram mestrado. Temos aqui profissionais de todas as áreas, estou vendo aqui pedagogos. Mas, irmãos, isso daí não é a marca que o Filho de Deus carrega. O que ele carrega sobre ele é a identidade de Filho de Deus e participante de um reino de ponta a cabeça. Irmãos, e a Bíblia diz que além dessa fase das águas nos levar a um crescimento contraditório aos olhos de muitos, também nos leva a sermos nutridos. Mas tem uma coisa, olha o verso 8, olha o que ele diz aí. Ele estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas o início do verso diz que ele é como uma árvore plantada. Irmãos, tem muita gente que quer ser árvore sem ser plantado. Quer ser árvore estando em todos os lugares.
O Salmo 92, abra sua Bíblia comigo no Salmo 92, o verso 12 e o verso 13. Os Salmos ficam um pouco antes de Jeremias. Vira um pouco as páginas aí antes de Jeremias, né? Tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Um pouco antes aí, Salmos 92, versos 12 e 13. Olha o que a Bíblia diz. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Irmãos, como é que o justo vai florescer se ele estiver plantado? Não tem como a gente criar raiz, não tem como a gente amadurecer, não tem como a gente frutificar se a gente não estiver plantado. Por isso a importância de nós estarmos em alguma casa de Deus. E eu nem falo dessa aqui, eu falo de onde se invoca o nome do Senhor. O justo precisa estar plantado. Irmãos, árvore que não está plantada, ela morre. Se você tirar uma mudinha, está aí a pastora Rosângela, o Nicolas, que tem um horto florestal dentro de casa, né? Mas se você tirar uma muda e deixar ela assim no telhado, e disser, não, daqui a pouco ela gera, isso vai acontecer? Não vai, né? Cadê o seu pai, o João? Vai dizer para mim, ela vai morrer. Querido, aquele que serve a Deus, que ama o Senhor, ele precisa estar plantado na casa do Senhor para florescer. Crente que fica assim, eu tô vendo online, tô assistindo o culto da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, um dia eu vou em tal lugar, outro dia eu vou em outro lugar, outro dia eu vou... Irmão, isso não é estar plantado. Isso não é estar plantado. E a Bíblia diz que o florescimento do justo vem porque ele está plantado. Então, em nome de Jesus, receba essa unção de ser plantado e de florescer. Porque quando você aprofundar as suas raízes, Deus vai nutrir você onde você está plantado. E você vai começar a dar muitos frutos para Deus. Muitos frutos. E o texto continua falando, a primeira fase, diga, fase das águas. A segunda, fase do calor, diga, fase do calor. Irmãos, essa fase é uma fase muito difícil. Mas eu quero dizer para você que todos nós vamos enfrentar essa fase. Eu queria poder dizer que nós não vamos enfrentar o calor da vida, mas nós, infelizmente, vamos. Olha o que o texto diz. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia caso venha o calor. Está escrito assim? Não. Está escrito, e não receia quando vem o calor. Não é se vier o calor, não é hipoteticamente, um dia, se acontecer do calor chegar, não, é quando o calor chegar, ou seja, ele vai chegar. O calor representa aquelas fases difíceis para nós. Irmãos, quem já esteve em lugares muito quentes, sabe que o calor causa algumas reações. O calor causa fadiga, o calor causa estresse. O calor causa desidratação. O calor causa exaustão física. Irmãos, o calor é algo terrível. Terrível. E as lutas vêm sobre a nossa vida causando as mesmas reações que o calor causa na árvore. Irmãos, o calor vai vir sobre a nossa casa. Diga, meu Deus, me livra. Não é? Mas ele vai vir. O dia mau chega, a enfermidade chega, irmãos. A enfermidade bate a porta e não tem o que a gente dizer para ela, porque ela vem. As dificuldades relacionais batem a nossa porta, elas chegam. O dia mau, a porta do emprego que se fecha, bate na nossa porta. E Jesus nunca disse que isso não iria acontecer. Lá no Evangelho de João, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, infelizmente, o medo vem, a depressão muitas vezes vem, a ansiedade vem. Mas eu quero dizer para você, querido, que quem está confiando, lembre do verso 7. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas e ele não receia quando chega
o calor. Irmãos, tem uma promessa liberada sobre a sua vida. Que o calor vai chegar, mas você não vai ser destruído em meio às lutas. Essa palavra no hebraico, você sabe que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo no grego. Essa palavra não receia, ela significa o seguinte: não fica ansioso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando a luta vier, quando a tribulação chegar, quando a indisposição vier, você vai permanecer firme. Você não vai ficar exausto, você não vai perecer consumido pela luta, pelo calor da tribulação. Deus vai manter você de pé, querido. Essa é a promessa daquele que confia no Senhor. Mas por que muitos estão perdendo, estão secando, estão ficando assim prostrados pelo caminho como uma folha seca, como diz a música, caída no chão? Porque não tem depositado a sua confiança no Senhor. Quem confia no Senhor vive luta. Quem confia no Senhor vive problemas. Mas quem confia no Senhor sabe a quem Ele tem servido e passa pela luta. E passa pelo problema. Não fica ressecado, prostrado e destruído em meio à tribulação. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Sabe, tem momentos que parece que a porta não abre, a gente fica assim, meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou me preocupar com isso. Eu me lembro o ano passado, acho que foi o ano passado, eu tive uns caroços no pescoço. E o primeiro médico que eu fui me mandou fazer um ultrassom e ele falou assim, olha, o seu caso é muito sério. Eu, se fosse você, já ia logo para o cirurgião de pescoço, porque isso já é um câncer e tal. E ele começou a falar e eu já saí do consultório, né, amor? Chorando. Eu falei, misericórdia. E aí fui para o cirurgião e ele falou, olha, a gente vai ter que fazer uma biópsia e tal. E ele falou assim, vai, faz rápido, porque são muitos e tal. E eu fui. E eu lembro que ele falou comigo assim, olha, vão demorar 30 dias para sair o resultado da biópsia. E aí eu falei para Deus, eu falei, Deus, é o seguinte, são 30 dias que eu não quero lembrar que essa biópsia existe. Eu vou viver minha vida tranquilamente. Irmãos, e foi tão assim que eu esqueci do dia do resultado da biópsia. Eu nem me lembrava. Sabe como é que eu lembrei? Porque saiu no dia 28 de abril, que era o dia do aniversário da minha irmã. E eu falei, peraí, aniversário da Laisa. Ai, meu Deus, é hoje, amor, o dia do resultado. Porque, irmãos, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. E nós pegamos aquele resultado, nós abrimos e não tinha presença de células malignas. Para a glória do Senhor. Mas, irmãos, imagina a tribulação daquele que não confia em Deus. Seriam 30 dias de sofrimento, de ansiedade, de angústia. Mas, meu Deus, e se eu estiver morrendo? Mas, meu Deus, e se acontecer isso? Meu irmão, confie no Senhor. Quando o calor chegar, o Senhor permanece com você. Você não precisa ter medo quando o calor vier sobre a sua casa. Sabe, irmãos, a gente precisa ser mais confiante em Deus. Deus não é uma figura meramente ilustrativa que resolveu sentar no céu com a barba de velhinho e fica de lá com um cajado na mão e rindo das tribulações que acontecem no mundo. Ele é um Deus que sofreu por nós. Ele se identifica com o nosso sofrimento. Ele foi capaz de mandar o seu único filho para ir numa cruz, num madeiro. Por quê? Para ele experimentar toda a dor e sofrimento que eu e você sofremos. Por isso que Hebreus vai dizer que ele é um sacerdote que pode se compadecer das nossas dores, porque em tudo ele foi experimentado na dor. Irmãos, o seu Deus conhece quando você fica triste, ansioso, angustiado, preocupado, quando não tem a situação resolvida. Ele sabe. Irmãos, são mínimas e máximas coisas. Se fôssemos contar aqui quantos milagres pequenos experimentamos e quantos milagres extraordinários vivemos. Na nossa casa, quantas curas nos nossos filhos, 2 gestações de risco, um menino que nasceu prematuro, que o médico dizia, ele vai ficar 2 meses no CTI, mas mãe, se acalma, é para o bem dele. E o menino saiu saudável, mesmo sendo prematuro. Não ficou um dia no hospital, irmãos. Ele nasceu quase 2 meses de antecipado. Quem faz isso é o Senhor, que é poderoso. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. No Deus que nós servimos, um Deus de milagres. E a Bíblia diz que quando o calor vem, a gente não fica receoso. Pelo contrário, a gente se torna um testemunho de fé, de confiança.
Um testemunho dos milagres, da provisão e do cuidado do Senhor. Sabe, querido, a gente vai enfrentar sim a fase das águas. A fase das águas é muito gostosa. Mas a fase do calor é ruim. É uma fase de lágrimas, de dificuldade, de angústia. Mas não quer dizer que é uma fase de solidão. Porque o Senhor permanece ao nosso lado, cuidando de nós e nos levantando. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, o verso de número 7. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, em tudo, porém não angustiados. Em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não desamparados. Somos abatidos, porém não destruídos. Destruídos não, meu irmão. Podemos ficar perplexos, podemos ficar perseguidos, podemos ficar angustiados, mas não seremos destruídos. Porque o calor que vem sobre nós não é maior do que as águas que nos nutrem pela raiz. O Senhor continua nos nutrindo. E a Bíblia diz assim, que depois da fase do calor, volte comigo para Jeremias 17. Depois da fase das águas, depois da fase do calor, tem uma terceira fase, que eu chamo de fase de frutificação. Olhe comigo o verso de número 9. Aliás, o finalzinho do verso 8. Não receia quando vem o calor. Nós estamos falando sobre o homem, verso 7, cuja confiança está no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, ele não se perturba, nem deixa de dar frutos. Irmãos, isso daí não tem sentido. Não tem sentido. Porque uma folha seca, uma árvore ressequida, ela não frutifica. Você já pensou nisso? Mas Deus está dizendo que mesmo quando as lutas forem intensas, mesmo quando pareça que a fonte secou, mesmo quando a gente se sinta como um deserto árido, irmãos, quando a gente se sente seco de tudo, a gente acha que não tem mais amor para dar, a gente acha que não tem mais perseverança para insistir, a gente acha que não tem mais como continuar, Deus está dizendo que ainda no tempo da sequidão, nós não vamos deixar de frutificar. Irmãos, quem confia no Senhor tem muitas promessas sobre a sua vida. Sabe, querido, eu quero dizer que muitas vezes nos sentimos sem forças, cansados, mas a presença de Deus não está longe. Quem está seco pode até não conseguir dar nada, mas o Deus que habita em nós vai nos fazer frutificar. Lembre-se, você e eu estamos plantados junto ao ribeiro das águas. Junto ao ribeiro das águas. Sabe, o Espírito Santo é essa fonte de águas a jorrar para a vida eterna. É perto dele que eu e você estamos plantados. Junto ao ribeiro das águas. As nossas raízes em tempos de sequidão continuam lá. Ele continuará sendo a nossa força e aquele que nos sustenta, porque Ele não se esquece de nós. O homem que põe em Deus a sua confiança dará fruto. Eu quero dizer que dar fruto, irmãos, é uma experiência incrível, porque o fruto é o amadurecimento de quê? É o amadurecimento do ovário da flor. E lá dentro do ovário da flor tem o quê? Tem as sementes. Quando as sementes que estão ali dentro do ovário, elas amadurecem, a árvore frutifica. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, dentro de nós está a semente da palavra de Deus. E quando a gente enfrentar luta, ela vai amadurecer, e a gente vai estender os nossos braços como galhos, que vão frutificar muito para a glória de Deus. A semente de Deus está em nós. As lutas vão nos levar ao amadurecimento e no tempo certo nós vamos frutificar.
Sabe, querido, não deixar de dar fruto é algo que nós precisamos buscar. Mas o interessante é que o fruto que vem da árvore, você nunca viu uma árvore se alimentar do próprio fruto. Quem já viu isso? Essa cena bizarra. Alguém já viu? Ah, você está vendo lá uma mangueira, e a mangueira encolhe o galho e pega a própria manga e ela come. Você já viu isso? Porque o fruto que dá na árvore, o fruto que dá no homem que confia no Senhor e é plantado junto aos ribeiros e não receia quando vem o calor e nem deixa de dar fruto na sequidão, ele é para alimentar outros. Ele não é para nós mesmos. Tudo que Deus gera na nossa vida, todas as fases e as estações que nós passamos, vai servir para abençoar outras pessoas. Quando você começar a frutificar, outros vão fazer o quê? Vão passar por você e vão dizer, uau, que árvore é essa? Tão florida. Outros vão passar e vão dizer, meu Deus, quantos frutos. Mas vão ter aqueles mais intrépidos que vão dizer, me dá um pouco desse fruto. Sacia minha fome. Me dá um pouco desse fruto, deixa eu ter prazer no que Deus gerou na sua história, na sua vida. Irmãos, nós temos testemunhos aqui de pessoas que perseveraram mesmo em tempos de sequidão e hoje são pessoas que frutificam com abundância. E eu quero declarar sobre a sua vida que eu e você, nós vamos continuar frutificando para os demais. Quem que você precisa abençoar? São pessoas da sua rua? Abençoe. Pessoas do seu trabalho? Abençoe. Pessoas que estão passando por necessidade? Abençoe. Deixa aquilo que foi gerado dentro de você dar fruto para o outro. Porque, irmãos, todo o processo de Deus na nossa vida, que nem sempre é fácil, vai servir para abençoar outras vidas. Por isso que a gente se alegra quando a gente passa por prova. Olha que coisa louca. Tiago, escrevendo a sua carta no Novo Testamento, ele vai dizer, considerem-se bem-aventurados ou felizes quando vocês passarem por várias provações, irmãos, pelo amor de Deus. Não é? É aquele texto que a gente quer passar correndo, a gente não quer parar nele. Porque ser bem-aventurado por passar por várias provações, parece algo assim que não faz sentido. Olha o que o texto diz, Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, a gente não se alegra pela provação, pela prova em si. A gente se alegra pelo resultado que vem depois da prova. Quando a gente está estudando para uma prova, em geral, a gente tem que fazer um sacrifício. A Bíblia está dizendo que a provação também é sacrificante. É difícil. E a gente não se alegra em sentar diante de um professor calado, em silêncio, porque é assim que o examinador fica, ele não fica te ajudando. Às vezes a gente pergunta, Deus, aonde o Senhor está enquanto eu estou passando essa prova? Deus está lá diante de você, vendo você fazer a prova. Ele não vai te ajudar nessa hora, Ele está olhando como é que vai ser o resultado da prova. Irmãos, o fazer a prova e o se preparar para ela não são situações fáceis. Mas quando você pega o resultado da prova e você fala, uau, eu passei, mas eu não passei, tipo esse povo mediano, arrastado, não. Eu passei com louvor. Você fala, valeu, valeu, valeu. Irmãos, eu quero dizer que a nossa caminhada de fé é assim. Nós não somos loucos porque a gente se alegra na prova. Não, a prova é ruim mesmo. A luta é difícil mesmo, mas a gente se alegra pelo resultado que a prova produz. E no reino espiritual, o que a aprovação produz? Olha o verso 3 de Tiago 1. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança. Ora, a perseverança deve ter a sua ação completa. Para quê? Para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada
deficientes. Irmãos, se eu e você queremos ser perfeitos na fé, se eu e você queremos ser íntegros, a palavra íntegro vem de completo, de quem não tem falta de nada. Se nós não queremos andar como pessoas que manquejam, deficientes na fé, que um dia amam a Deus, outro dia estão com raiva dele, um dia confiam, outro dia estão com medo. Se nós não queremos ser assim, precisamos passar pela prova, irmãos. Então não tenha medo da prova, porque ela vai produzir um efeito maravilhoso sobre mim e sobre você. Eu espero em Deus que todos nós estejamos vivendo a fase das águas. A fase onde é gostoso, onde a gente aprofunda a raiz. Mas se eu e você estivermos vivendo a fase do calor, não fique com medo. Sabe, nós que gostamos de plantas, a gente muitas vezes deixa a planta uns dias a mais sem água. Para quê? Para que quando a gente for regar novamente, porque a planta, se você rega com aquele mesmo ritual sempre, ela acostuma. Então, ela não desenvolve tanto quanto ela poderia. Mas se você deixa ela ficar uns dias seca, sem receber tanta água assim, ela vai começar a querer buscar água e não vai ter. Então, no dia que a gente depositar água nela, ela vai sugar e vai reter tudo. E aí os nutrientes são liberados e ela fica completamente saciada. E aí ela começa a crescer mais viçosa do que antes. Às vezes a gente faz isso com a planta e às vezes Deus faz isso conosco. Ele deixa o calor esquentar um pouco mais na nossa vida, mas não é para a gente morrer seco. É para que Ele, quando for nos regar, a gente possa florescer viçoso, mais do que antes, porque nós somos aqueles que depositam a nossa confiança no Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Eu quero pedir a você que, nessa hora, diga ao Espírito Santo, eu quero ser assim, uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Eu não quero ficar desesperado quando vierem as lutas, as tribulações. Eu não quero ficar preocupado demais quando vierem as provações, mas eu quero olhar para o alvo. Eu quero ver pela fé o resultado do processo. Eu quero me ver lá na frente aprovado, sem ter nada deficiente na minha vida. Você quer isso, meu irmão? Então diga ao Senhor, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Diga, Senhor, eu quero ser como essa árvore, plantada junto aos ribeiros das águas. Senhor, eu quero frutificar, mesmo quando parecer que é um ano de sequidão. Senhor, nesse tempo de coronavírus, de pandemia, muitos se deixaram secar e morrer porque saíram de junto do ribeiro. Mas nessa hora nós queremos clamar para que voltem para junto das fontes das águas. Todos aqueles que se encontram cansados, exauridos pelo calor. Senhor, que as lutas não nos desanimem, não nos destruam, mas que elas sejam, ó Deus, motivo de grande alegria, porque nós sabemos o final do processo. Por isso, Senhor, nos fortalece. Por isso, Senhor, nos encoraja. Por isso, Senhor, nos toma pelas mãos. Passa conosco pelo vale, Senhor. Passa conosco pelas grandes dificuldades, pelas águas profundas, pelas chamas que não nos queimam. Passa conosco, Senhor, porque nós queremos continuar confiando no Senhor. Bem-aventurado é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos cantar essa canção. Enquanto estamos cantando, você pode dizer ao seu coração: fica tranquilo, Deus está cuidando. Sabe, querido, nesses dias de pandemia, muitos sonhos estão em stand-by, né? Estão em espera. Mas fica tranquilo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Você só não pode perder o foco. E o nosso foco, e o nosso alvo, e a nossa confiança é o Senhor. Aproveite esse tempo para aprofundar as suas raízes. Leia mais, estude mais. O pastor João falava isso de manhã. Faça um curso, se prepare, faça coisas melhores. Você agora tem um pouco mais de tempo. Se dedique, mas não fique acomodado.
porque Deus tem algo a revelar a nós. Quando as fontes começarem a jorrar novamente, nós vamos continuar avançando, amém? Nenhum de nós vai ficar para trás, querido. Nós vamos avançar e o Senhor vai continuar regando e suprindo cada uma das nossas necessidades, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus.